Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham no Reflexões. Eu gostaria de fazer umas observações simples para todos. O que acontece com o nosso encontro que nós chamamos de reflexões? Esse momento que nós chamamos de reflexões se refere ao que acontece ou o que aconteceu em nosso entorno. Tudo aquilo que nós, de uma forma direta ou indireta, observamos e tiramos nossas conclusões. Importante que a gente tire nossas conclusões, que a gente pense. O penso logo existo do René Descartes, ou o existo logo penso John Locke, tanto faz. Não estamos aqui nesse momento a pregar ideais religiosos, ideais em qualquer sentido. Não. Nossa finalidade aqui é de simplesmente bater um papo informal, um papo que represente a nossa cultura, represente o nosso aprendizado. Muito simples a nossa proposta. E participar de algumas discussões que o mundo coloca e a gente, de repente, insiste em não aceitar aquilo que é colocado. Essa pandemia nos fez conversar e achar que nós podíamos dar esta contribuição no campo da história, no campo do direito, enfim, nas notícias do nosso dia a dia, evitando que a gente se aborreça com algumas colocações. Nós estamos vivendo um momento complicadíssimo, onde as pessoas emitem conceitos. Eu falo isso toda vez, vocês perdoem, tá? Mas eu tenho que falar. Onde as pessoas emitem conceitos sem nenhum conhecimento, sem nenhum estudo. E o que é pior, sem nenhuma fonte fidedigna. Fazer afirmações sem fonte realmente é complicado. Nós temos que ter a fonte. Nós temos que observar de onde nós tiramos aquela conclusão. Essa conclusão foi tirada de onde? Você chegou a essa conclusão como? Importantíssimo que isso aconteça. E a gente, às vezes, incomoda. Outro dia eu coloquei aí uma postagem num determinado site. O indivíduo disse que o site era apolítico e que eu estava colocando uma questão política. Eu não entendi, sinceramente. Se ele me dissesse que eu estava colocando uma questão partidária, eu até concordo com ele, que se eu estivesse fazendo isso eu estava errado. Mas eu digo a vocês sempre, a nossa conversa é apartidária. Nós não falamos de política partidária. Nós falamos de política. E política se refere à convivência dos homens na sociedade. Tudo refere à convivência na sociedade, é político. Já nos ensinara Platão que o homem é um animal político. Então nós não discutimos aqui nada que seja partidário. Nós discutimos questões de relacionamento, que obviamente são questões políticas. Muito bem, eu queria agradecer a todos aqueles que estão conosco, agradecer aí ao
Geraldo, sempre presente. Obrigado, Geraldo, por sua contribuição. E eu estou sempre junto aí nas questões ferroviárias. Outro dia eu tive o privilégio aí de postar uma viagem de Paraíba do Sul ao Rio de Janeiro. A filmagem diz que é a última postagem. Várias observações sobre as máquinas que puxavam os grandes e que puxam até hoje os grandes trens de minério, composições com 3, 4, 5 máquinas puxando composições de minério. E eu não tenho a menor dúvida que o trem ainda tem uma história muito grande em nosso Brasil. Falo com toda tranquilidade. Nós temos uma história muito grande vislumbrada no nosso Brasil com os trilhos, com as linhas férreas. Cada vez que eu vejo aquela maravilha do Eurotúnel, cada vez que eu vejo os trens velozes pelo mundo, no Japão, na França. Outro dia assisti uma reportagem do trem no Japão a uma super velocidade e nunca houve qualquer acidente fatal. Era a colocação da reportagem. A gente fica vendo o quanto esse Brasil maravilhoso, de dimensões continentais, joga fora com a questão da ferrovia. As ferrovias foram sendo desativadas. O presidente Washington Luiz já declara há muito tempo que governar é construir estradas. Ele só esqueceu de dizer que estradas de ferro e rodoviárias. A gente passa aqui na Dutra, pega aquele ramal de minério que vai até o porto de Itaguaí, porto de Sepetiba, e a gente fica observando o quanto nós tivemos minério transportado em cima de borracha, em cima de pneu naquela região. Eu fazia veraneio lá na região ali de Mangaratiba, tive casa lá naquela região, e voltava, quando eu pegava ali perto de Itaguaí, já era desviando dos caminhões de minério que soltavam aquelas pedras no trajeto, etc., com a lona mal presa, etc. Então é importante que vocês olhem para o trilho, olhem para o trem como alguma coisa importantíssima para o nosso desenvolvimento. E o grande Pedro II já tinha essa ótica, já enxergava dessa maneira. Bom, agradecer ao Geraldo, sempre junto. Geraldo me fez falar esse tempo todo aí em ferrovia, né, Geraldo? Obrigado pela vassoura que você mandou ontem. Rapaz, aquela vassoura era um negócio espetacular, rapaz. Aqueles galhos amarrados a uma madeira para que nós limpássemos o quintal, e durante o período da década de 30, 40, 50, limpava até o interior de algumas casas. Cansei de visitar casas, inclusive próximas ao Colégio Leopoldo, cujo chão era batido. Não havia cimento. Então, por favor, vocês aí que criticam o momento por tudo, vocês não têm noção do que era viver nos anos 30, 40, 50. Eu estou falando porque tem avô, avó aí que é da década de 30, da década de 40. Não precisa ir muito longe para conversar com eles e pegar esses depoimentos. Muito bem, Geraldo está aí. Michele Dias, obrigado pela sua presença, sobrinha. Muito obrigado. O Tiago Avelar, obrigado pela presença. Grande Reginaldo Barbosa. Um grande abraço ao Reginaldo também, que radialista, durante muito tempo trabalhou com esporte. Nós trabalhamos na mesma equipe esportiva,
Reginaldo sempre responsável, chegando antes e dando as informações precisas dos jogos. Parabéns, Reginaldo, que Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Michele Dias de novo. A Sharon, depois eu vou verificar a mensagem dela. Rosane Ribeiro, boa noite para vocês, beijos, obrigado, Rosane. Eduardo Giovanni Sanches, obrigado pela sua presença. Hablando espanhol, obrigado. Jesus abençoe. E na nossa Luizete de Carvalho. Bom, eu tenho aí 2 curtidas em 2 idiomas, uma em inglês, que depois eu vou verificar, e outra em espanhol. Tá? O Sharon Stickel diz: quem me dera poder ouvir-te ou usar o canal fechado, sou surdo. Eu vou verificar aqui, o Sharon, e vou ver se eu coloco a legenda junto com a voz. À medida que eu vou falando, a legenda vai saindo para você. Já existe esse mecanismo, eu vou adaptá-lo aqui no nosso Facebook. Muito obrigado. Grato. Eu vou escrever aqui para você depois o grato. E vamos providenciar, né? Nós temos que integrar sempre, sempre colocar mais gente integrada ao nosso trabalho. Luiz Carlos Bittencourt, obrigado pela sua presença, Jesus abençoe. Muito bem, vamos lá. A nossa conversa hoje, eu só queria fazer um preâmbulo. Deixa eu chamar o Ronaldo, que ele já está ali. Eu fiz toda esse... Mas gostaria, antes de entrar na continuidade do nosso assunto, de falar com vocês sobre essa questão da interpretação que está muito séria a cada momento. Cada vez nós vemos mais pessoas não interpretando o que é colocado. Isso está complicado, gente. Está difícil da gente administrar. Grande Sandro Alves, um grande abraço, seja bem-vindo. Ex-aluno, pai de aluna, um grande abraço, Sandro. Ronaldo, seu boa noite para os nossos ouvintes e espectadores. Paz e saúde a todos, nosso carinho. Estava aqui ouvindo, assistindo o Paulinho falar aí nessa primeira pré-eleição, oportuna, importante. E, Paulinho, hoje, no final, eu vou deixar uma frase, eu só quero dar uma palhinha antes, porque como eu falo no final essa frase, a frase é de um grande baiano, gente baiano também, olha a Bahia aí, Anísio Teixeira e tantos outros, negro, que é o Milton Santos. Muito pouca gente conhece. Na vida acadêmica, muita gente conhece. Mas o grande Milton Santos, geógrafo, uma belíssima biografia, negro, doutorando, fez o doutorado na França. Então, 40 livros, não tem nem o que comentar muito, a não ser a frase que no final vou deixar, que é o pensamento do que ele passou e ele sabe o que ele enfrentou em sua época, momento difícil, e por ser negro também. Então, eu vou deixar a frase, talvez 2 frases para esse final, ok? Mas pesquisem aí, Milton Santos, nossa história, a nossa memória e referência também tem que ser esse grande baiano. Ele é de Brotas, Bahia, Brotas, ok? Nosso abraço a todos. Bahia não tem ninguém gente boa, não, né? Bahia é um negócio sério, né, Ronaldo?
Essa Bahia é um negócio complicado, rapaz. Quanto mais a gente estuda a história do Brasil, mais vem baiano mandando brasa. E é bom que todos se lembrem que a Bahia é o primeiro local a receber a família real quando vem de Portugal. Não se esqueçam. O primeiro local a receber a família real é exatamente a cidade de Salvador. E os nossos baianos, em especial o nosso José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, ele já faz ali uma nota internacional com o nosso príncipe regente Dom João, e ali já sai a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. A França havia decretado lá o bloqueio continental, todo mundo proibido de negociar com a Inglaterra, principalmente, e com as nações amigas da Inglaterra, nas quais Portugal se incluía, e essa questão do bloqueio continental, aqui no Brasil, de imediato, lá na Bahia, é feito desbloqueio, e aqui no Brasil, Dom João, neste mesmo momento, faz a declaração de guerra à França. Então, observe, a Bahia pega esses dois momentos, que é a abertura dos portos às nações amigas e a declaração de guerra à França. E é um momento também que a gente recebe algumas coisas da América Central, inclusive a nossa palmeira real ou palmeira imperial, como quiserem chamá-la, que são essas palmeiras enormes, maravilhosas, que a gente vê por aí à frente das construções antigas, em especial daquelas que eram habitadas por pessoas que recebiam benesses da corte. Não era necessariamente não tinha que ser nobre para receber uma palmeira real para ser plantada próximo à sua propriedade. Aqui a Fazenda São Bernardino recebeu uma carreira de palmeiras reais, ou palmeiras imperiais, como queiram. E lá na Bahia, Reinaldo, se você der um pulinho lá, eu peguei a Bahia com a turma vendendo rolete de cana. E o que era o rolete de cana? Eu vou contando isso, gente, porque o tempo vai passando, vocês mais novos vão perdendo e depois não sabem nem o que significa. Pegava-se a cana macia e gostosa e dulcíssima, e da casca cortava-se, fazia-se várias pontas, e cortava-se a cana em pedaços quadrados e fixava-se nessas pontas. Então, os roletes de cana, você comprava aquilo até na porta dos cinemas. É como se estivesse comprando uma bala, um doce. E eram roletes de cana, hein? E gostou. Melhor que bala, né? Melhor que bala. Você chegou a vivenciar esses roletes, né? Então. Isso é vendido principalmente lá em Salvador. E eles diziam que era rolete de cana caiana. Cana caiana, ó, caiena, da Guiana Francesa. Então era boa cana caiana. Observe que a gente começa a receber essas expressões estrangeiras e os estrangeirismos invadem o nosso idioma pátrio, o nosso português. Outro dia um indivíduo colocava na internet, eu morro de rir, gente, é uma comédia. O indivíduo dizendo que o Brasil não pode ser uma nação respeitada no mundo, porque nem idioma próprio tem. O nosso português
originário de Portugal. E me deu um acesso de riso porque os Estados Unidos, tido como a nação mais rica do mundo, importou inglês da Inglaterra. Então, como é que você... Quando você fizer uma observação, por favor, faça logo uma análise para não falar besteira. Hoje você, quando acessa... Eu estou na informática há 21 anos. 21 anos, exatos que eu estou, que eu entrei, que eu migrei. Eu falo muito isso com meu neto, que é uma expressão que os mais velhos sempre usam. Nós migramos para a informática. Os nossos netos nasceram na informática. Eles já nasceram dentro da informática. Então, se eles se sentem com dificuldades, é porque eles não estão se integrando ao seu ambiente, ao seu habitat. Não estão se integrando. E temos que nos integrar. Não tem jeito. Quando eu comprei o meu primeiro PC, era meu primeiro PC, e comecei. Logo depois eu tinha direito a assinar e poder abrir até 7 e-mails para mim e o grupo, inclusive para a escola. O limite era de 7. Então você começa a navegar numa área que não é sua. Não tinha mouse. Meu Deus do céu, caderninho aqui do lado... Caderninho aqui do lado do teclado para eu consultar o que eu ia fazer, qual era o controle que eu ia dar. O Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente utiliza até hoje, é dessa época, o copia e cola. Então eu queria copiar uma imagem para imprimir, meu Deus do céu, trabalheira. Imprimir uma prova, imprimir uma página, que loucura, gente. Mas... em 20 anos a gente atravessou tudo isso. Quando chegou o mouse, eu digo, oh, meu Deus, que bênção. Paulinho, vou poder agora... Parênteses, Oi. Um parênteses. Só um parênteses, coisa rápida. O mimeógrafo também dava trabalho. Olha, depende do mimeógrafo. Depende do mimeógrafo. O mimeógrafo a álcool era o mais simples que possa existir. E hoje, eu recebi até uma piada falando sobre isso, que hoje as professoras que gostam do mimeógrafo estão de parabéns porque ele já mata o vírus. Se você imprimir, né? Você imprime com álcool gel, então você já mata o vírus, já pode distribuir para a criançada um texto devidamente imunizado. Recebi essa piada outro dia, sensacional. Então, o mimeógrafo a álcool, aqui no colégio, eu tive que esconder o mimeógrafo a álcool. Negócio sério. Porque a professora acostumou-se de tal maneira com aquilo que obrigá-la a utilizar a internet foi um sufoco. É isso aí. É por isso que eu toquei no assunto. E até hoje eu sofro com alguns professores que insistem em não fazerem a utilização da modernidade. Os mais velhos são arredios às novidades. Isso faz parte. Ah, meu Deus. E essa modificação de você poder se integrar ao mundo que o rodeia, isso é difícil. Não, mas eu sempre fiz assim, vou mudar por quê? É o argumento do mais idoso, né? Sempre deu certo, eu vou modificar por quê? Então, essas nuances pedagógicas difíceis, todos nós vivemos. Aqui no colégio nós tivemos que contratar alguém para o setor de informática
para poder fazer as provas, poder imprimi-las. E depois outra briga para fazer o professor mandar já por e-mail. Eu tenho um amigo que é patriota ao extremo, é contra estrangeirismo. Eu toda vez que usava e-mail com ele, ele dizia, e-mail não, endereço eletrônico. E-mail não, endereço eletrônico. E-mail é estrangeirismo. Radical, completamente radical. Ele era médico na Petrobras. Totalmente radical. Hoje, coitado, com esses novos caminhos da Petrobras aí, coitado, eu acho que ele infartaria hoje e morreria. Então ele era avesso completamente a esses estrangeirismos. E aqui no colégio foi uma luta, Ronaldo. Fazer o professor mandar por e-mail. A professora Rosa Maria Mendes Rocha estudou no Leopoldo, trabalhou conosco muitos anos, esteve aqui outro dia nos dando a honra da sua presença. A professora Rosa sempre teve esse trabalho. Alguns professores mandavam as questões de prova para ela, às vezes uma foto do que elas escreviam, e ela teria que redigitar para fazer as provas. Que ela é que sempre fez o nosso simulado, sempre fez esse trabalho belíssimo do simulado da escola. A gente olhe como as coisas modificaram e como que nós, mais velhos, temos que atender às modernidades. E eu fico olhando, né, o aluno vem, professor, isso aqui, eu só podia ver, meu telefone deu essa pane, eu não estou conseguindo acessar isso, acessar aquilo. E eu sempre, na melhor escola socrática, você já tentou fazer assim? Você já tentou desse jeito? Dentro da melhor filosofia socrática, sempre forçando a criança a me dar a resposta, porque ela é capaz. Com certeza. E nós não temos que dar nada pronto para ninguém. A criança deve conquistar. Então, o aluno, aqui quando nós temos aula, não é nenhuma propaganda, o programa que nós adotamos foi o Zoom, porque nós temos uma interatividade com a criança muito grande. Ela entra com som, ela fala a hora que deseja, não é? Conversa, tira dúvida na hora, discute. A gente libera para que ela insira imagens sobre o assunto. Eu tenho um aluno aqui do nome Tarcísio, não é Tarcísio não, é Tarcísio, com C. E ele sempre pronto a ajudar os professores que não dominam a tecnologia. Aí o professor está dando uma aula, outro dia a professora Rosângela falava, eu fui falar em aparelho digestório, que hoje é complicado, né, Ronaldo, a gente discutir. Eu não sei se eles passaram para digestório, porque para combinar e rimar com respiratório, não sei, mas na minha época era digestivo, né? Hoje é digestório, tudo bem, faz parte, só as modernidades. Eu só não entendo por que mudou, mas tudo bem. Então ele precisava lá no aparelho digestório e ele já prontamente, né, colocou para a professora, e a professora ia falando, ele já ia apontando o que a professora queria dizer. Sensacional. Essa é a nossa finalidade. Pedagogo é o escravo que conduzia a criança ao conhecimento, à aula. O pedagogo era o escravo que conduzia aquela criança até o professor, levava até o professor, para que a criança recebesse conhecimento. Belíssima imagem do pedagogo e da pedagogia. É aquele que faz a criança trilhar o caminho do conhecimento. Ao norte. Leva até o conhecimento. Essa é a imagem do pedagogo. Não tem muita discussão, não. Eu costumo me orgulhar de ser orientador educacional
E alguém me dizia, Paulinho, isso é profissão em extinção. Eu digo para você, para mim está vivinha. Mas é isso aí. Continuo sendo orientador educacional. Ele não é mais obrigatório nas escolas, etc., pela organização da escola, mas não me interessa. Muito orgulho, sou orientador educacional e cumpro a minha obrigação. Essas modernidades, Ronaldo, foram... Eu mostrava aqui o livro do seu Leopoldo aqui outro dia, né? Como ele era impresso, como é que eu tinha que usar a faquinha aqui para poder ir abrindo as folhas e tal. Tudo foi mudando. Hoje o indivíduo imprime, recorta e ninguém bota a mão. A máquina faz tudo. Nós, quando vimos essa mudança radical dos cotonifícios, que desapareceram com a chegada dos fios sintéticos, etc., meu Deus, que mudança radical! A gente entra em Petrópolis até hoje e eu vejo lá aquela grande fábrica de tecidos que era um monstro, está lá até hoje parada porque perdeu a sua função. O nosso Geraldo aí mandava as fotos lá do cotonifício aqui à beira da linha férrea de Cabo Sul, linha essa que desapareceu em 1948. O Geraldo me deu a alegria de mandar as fotos. Não tem mais telha, não tem mais nada. E em 1998, 99, aquilo estava tudo telhado. Quer dizer, você vai desaparecendo com a história, desaparecendo com os prédios históricos, e a garotada que vai chegando, se não tiver uns velhos aí, como eu e Ronaldo aqui, queimando pestana aqui na pandemia das 10h30 às 11h30, essas coisas vão ficando esquecidas. O indivíduo começa a não saber nem para que servem. Aí você fica escutando, né, as verdades. Você edita lá o livro e começa a contar verdades que são dele. Conclusões que são dele. Erros de português que ele diz que são erros de português. Verdade. É totalmente errôneo dizer-se que fulano está no hospital e que não há risco de vida. Onde é que está o erro? O que eu tenho que dizer risco de morte? A vida está em risco. É uma expressão. Qual idioma no mundo que não tem expressão idiomática? Qual? Quando você aprende inglês, quantas expressões em inglês você usa e se for traduzir específico não tem sentido. São expressões idiomáticas. Aí ficou muita gente, não há risco de morte, não há risco... Agora começou a voltar, não há risco de vida, não sofre risco de vida. Quer dizer, você entra na novidade porque politicamente aquele é o correto. Ô, gente, manda o politicamente correto pentear macaco. Não, vai pentear macaco, vai dar trabalho para chuchu pentear macaco, né? Macaco não sei se vai gostar e tal. Mas vai fazer alguma coisa do que você ficar batendo palma para o politicamente correto. Ué, politicamente correto tem isso? Eu não sabia. Você pega... Eu vou citar um exemplo dessa artista aí. Ficou no ostracismo porque falou mal do Lula. Depois agora foi reabilitada com destaque. Aí não conseguiu se encaixar no governo e voltou para o ostracismo. Por favor, muito cuidado com a direção que você toma. Porque, de repente, você não está conseguindo enxergar
o alcance daquele rumo que estão tomando. Você, de repente, não enxerga. Porque Jesus é bem claro, segundo os seus narradores, segundo aqueles que dão o seu testemunho. Não, testamento é sinônimo de testemunho. Sócrates nada escreveu. Jesus nada escreveu. Tudo que nós temos de Sócrates, o que temos de Jesus, Moisés, ao contrário, escreveu. Então as expressões são de Moisés. Mas Jesus não. Jesus pregou a pregação oral, e essa pregação oral de Jesus recebeu testemunhos, que são os testamentos. Vocês têm o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os antigos testemunhos e os novos testemunhos. Não se esqueçam desse detalhe. Então, Jesus teria dito, segundo seus narradores. Então, a expressão de Jesus sempre foi clara. Eu falo para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se você tem olhos, mas os olhos não são de ver, sinto muito. Se os ouvidos não são de ouvir, sinto muito. A colocação é clara, né, Ronaldo? É específica daqueles que dão o seu testemunho. Então, nós precisamos caminhar. Às vezes não conseguimos enxergar o alcance. Eu lembro da Rede Globo. Para quem diz aí que a Rede Globo é de esquerda, que a Rede Globo é o primeiro produto do regime militar. Ela nasce no regime militar. Antes do regime militar, a Rede Globo, ela nasce no regime militar. Então a turma começa a fazer colocações e não sabem como a banda está tocando. Nós lembramos quando o Silvio Santos consegue um canal de televisão, que segundo o testemunho dele, ele foi obrigado a conseguir, porque não estavam mais dando oportunidade para ele nos outros canais. Ele é essa história, tá? É a narrativa do próprio Silvio Santos. Então ele é obrigado a investir num canal. E nesse canal, nessa concessão que lhe é dada, ele assume o compromisso da semana do presidente. Todo mundo que é mais velho se lembra disso. E ele começa ali a narrar o que o presidente Médici fez naquele dia, o que o presidente Geisel... Ele, todo domingo, no programa dele, ele faz a semana do presidente. Qual o problema? Pedro II já dizia, imprensa se combate com imprensa. Jornalismo se combate com jornalismo. Pedro II era criticado porque ele não tomava medida nenhuma contra a imprensa. O pessoal falava mal dele e ele não estava nem aí. Porque ele sabia que possuía outros canais que falavam bem dele. Governar uma nação quase que democraticamente, porque Pedro II era um grande democrata, Pedro II não era ditador. Então, nosso Pedro II trabalha sempre mostrando essas realidades, mostrando que você pode deixar a outra parte funcionando, não tem mistério nenhum. Essa é a ótica do nosso Pedro II. Não se esqueçam, por favor. Tá? E ele dizia, imprensa se combate com imprensa. Então vocês vejam, a Rede Globo hoje tão criticada por alguns extremistas aí, de direita, ela nasce no regime militar. E vocês vão ter sempre opiniões diversas, né, Ronaldo? As opiniões vão ser sempre diferenciadas. Até porque Dom Pedro levava, para mim, o que eu sempre observei na história em relação a Dom Pedro II,
a cidadania, o espírito de cidadania de fato. Apesar de todos os percalços que ele enfrentou, o direito à cidadania, o povo, nesse aspecto memorável, ele conseguiu aos poucos levar esse aspecto da cidadania, que é o que vem faltando. É o que vem faltando. Na minha opinião. É minha opinião. Estou deixando claro. O nosso Pedro II, ele não precisou nem conhecer a ONU lá nos idos de 48, quando a ONU oficializa a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 48, parece que é 10 de dezembro, se não me falha a memória. Pedro II não precisou esperar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele já era um defensor dos direitos humanos. E ele fazia um regime democrático em casa, Ronaldo, interessantíssimo. Ele, quando tinha um pepino para descascar, rapaz, ele deixava com a princesa Isabel. O filho é contigo, eu tenho que dar um pulinho ali na Europa. Você fica aí como regente, o poder moderador é seu, e eu vou dar um pulinho ali e daqui a pouco eu volto. Quer dizer, na hora dos pepinos, a filha, a princesa Isabel, é quem comandava a brincadeira. E alguém vai dizer assim, então ele aprendeu com Pedro I. Claro. Pedro I vai a São Paulo resolver alguns problemas de rebeliões e deixa a dona Leopoldina. Quer dizer, normal a atitude de quem sabe governar. Alguns não faziam isso. Alguns iam combater como se eternos fossem e não se preocupavam com quem responderia por eles na ausência. Pedro I tinha essa... Pedro II também demonstrou essa noção em seu período. Você está falando de Pedro II, você está falando de modernidade? Tudo a ver. Vocês querem um cara mais modernista que Pedro II? O cara estava dentro de tudo. Onde vocês quiserem falar de modernidade, Pedro II. Linha telefônica no Brasil, Pedro II está dentro. Iluminação elétrica, Pedro II está dentro. Educação, Pedro II está dentro. Colégio Pedro II é criado por quê? Não precisa nem dizer por quem, né? Foi criado compromisso com a educação. O Carlos Gomes, essa turma da pintura, essa turma do teatro, esses caras, quem é que tocava a banda para eles andarem? Caxias. Quem é que dava instrumentação a Caxias para que ele fosse um grande comandante militar? Ou vocês acham que Caxias tirava armamento, munição, logística, tirava da pedra? Claro que ele tinha no imperador um braço direito. Tanto que os genros do imperador participam das campanhas. Vocês podem pegar as pinturas. Vocês vão encontrar os genros de Dom na campanha da Cisplatina, na Guerra do Paraguai. Vocês vão encontrá-los lá. Perfeito. Inclusive como comandante. Então não pense em você que aquela época se vivia de gogó, não. Se vive de gogó hoje. Hoje é que fala-se muito. Naquela época, não. Naquela época você tocava a brincadeira e demonstrava a sua capacidade. Eu fico vendo aqui na internet a riqueza das fotos do Rio de Janeiro, a riqueza das pinturas do Rio de Janeiro. Vocês acham que isso nasceu sozinho? Vocês acham que os pintores os Debré
da vida faziam as suas pinturas aqui no Rio de Janeiro porque vinham para cá, duros, sem dinheiro, sem nada, e para fazer pintura, vocês acham que possuíam apoio? A história tem sempre um ângulo que nós precisamos observar. Sempre. Nós temos sempre os tradicionais mecenas, que são os incentivadores das letras, das artes, da cultura, porque nenhuma nação se desenvolve sem incentivo às letras, às artes, à educação. Nenhuma. Não há outra estrada para se chegar a algum espaço de cultura. Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Quantas academias de belas artes nós temos na América Latina? Quantas foram criadas? Está aí um dever de casa para vocês. Vamos pesquisar? Quantas academias de belas artes nós temos? Dom João já veio de lá com essa cabeça, gente. Olha só. Para quem gosta de piada de português aí, de cá com isso, quantas academias de belas artes? Dom João já traz isso no bojo dos seus navios. Já se preocupando com bibliotecas. Quem vai ao centro do Rio hoje, Ronaldo, isso aí é para todo mundo que está nos escutando. Nossa Senhora, rapaz, já falei para burro. Quem vai ao centro do Rio de Janeiro, por favor, observem o Real Gabinete Português de Leitura. Aquilo é uma ilha no meio do nada, rapaz. Não sei se vocês têm ido. Ali vocês têm o PDT, vocês têm o Teatro João Caetano, vocês têm a Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês vejam o caco que está aquele centro do Rio. As pessoas dormindo na rua, as pessoas fazendo fogueira por causa do frio. Outro dia eu passei, tinha uma fogueira à porta do Real Gabinete Português de Leitura, Ronaldo. Eu fiquei apavorado, rapaz. Mas é mesmo. Ali, aquela turma morando na rua, você vai no centro do Rio de Janeiro, olha aquela pujança do Teatro Municipal e aquela praça Mahatma Gandhi, toda a Marechal Floriano Peixoto, todo aquele trecho ocupado por pessoas morando na rua. E ainda há quem fale mal dos direitos humanos. Ainda há quem vá para a internet debochar dos direitos humanos. Momento difícil, gente, que nós estamos vivendo. Não estou aqui falando mal de ninguém. Eu estou aqui narrando fatos que nós vemos a cada dia. A última vez que eu fui almoçar no Clube Militar, lá na Cinelândia, quando eu saí para pegar o carro que eu havia estacionado ali embaixo, naquele estacionamento debaixo da Praça Evaristo de Moraes, deixei o carro ali, eu passei pela Cinelândia e tinha lá um casal fazendo sexo 3 horas da tarde. Vamos acordar. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para que nossas crianças possam crescer nesse ambiente. E quando você cresce nesse ambiente, você começa a achar que isso é normal. Que isso representa normalidade. Que não é um caso especial. Por favor, vamos nos reunir. Reúnam-se nos seus prédios. Vocês estão lá do 10º andar,
e estão vendo aquele indivíduo toda noite dormindo ali na rua. Vamos nos juntar, vamos ver se nós temos uma associação de moradores no bairro. Vamos acionar os órgãos públicos. Vamos acionar as assistências sociais. Isso é obrigação nossa como cidadãos, principalmente em respeito aos nossos filhos e aos nossos netos. Não estou falando de política partidária, eu estou falando de política humana, de cuidar dos nossos semelhantes. Então vocês têm um pequeno grupo fazendo esse trabalho e um grande grupo que não faz nada falando mal. Tem alguma coisa errada, gente. Há alguma coisa errada nessa sintonia. Não há sintonia nenhuma. Nós temos que observar como vamos conviver em sociedade. E essa convivência não tem jeito. Eu lembrava muito aqui, e é uma visão de uma pregação religiosa, não estou pregando religião para ninguém. Eu só estou citando o fato de um orador que havia sido diretor do antigo Banco Auxiliar de São Paulo, e depois, pela idade, o Banco Auxiliar de São Paulo o mandou embora, e ele passou a vender livros. E ele era reencarnacionista. E ele dizia o seguinte: você que está aí trabalhando para ter um filho só, controlando aí a esposa para ter um filho só, não quer mais do que um filho para não ter mais trabalho, etc. Você que está trabalhando assim, você não se preocupe, porque aquele indivíduo que ia nascer na sua casa não tem problema. Ele nasce num lugar onde ele vai poder nascer livremente, onde ele vai ter 4, 5, 6 irmãos, 8. E um belo dia você vai estar andando na rua e ele vai vir roubar você, vai vir aborrecer você. Ronaldo, como ele usava essa imagem para fazer a sua pregação religiosa. É interessante, ninguém é obrigado a concordar com ele. Mas é muito interessante você verificar que quando você só quer um filho, você prejudica o que nós chamamos de índice de fertilidade. O que é o índice? A quantidade de pessoas que nascem naquela cultura. E quando uma cultura atinge 1,7, 1,8 de índice de fertilidade, essa cultura vai acabar. Ela vai terminar. Porque existem as culturas que têm 17, 18 filhos, 15, como é o caso dos islâmicos, e eles vão se proliferando naturalmente. E você olha para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, e você vai vendo que esse índice de fertilidade já está aí na faixa de 1,6, 1,7, 1,8. Essa questão começa a aparecer e quando vocês olham para os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos hoje têm praticamente um segundo idioma oficial, que é o espanhol. Porque o pai riquinho dos Estados Unidos, ele quer colocar uma babá para os seus filhos, quem ele vai conseguir? Ele vai conseguir a mão de obra importada, a mão de obra espanhola. Espanhola não, perdoe, da América Latina que fala o espanhol. Então, cada filme que vocês veem em Hollywood, mais destaque para negros e para latinos.
Não precisa acreditar em mim, não. É só observar os ídolos dos filmes, os grandes artistas. Cada vez mais vocês têm ídolos latinos e ídolos negros. Não estou aqui criando nenhum demérito. E é óbvio que a sociedade americana vai berrar, porque ela está sendo invadida por uma cultura diferente. Cabe a ela ter prudência, inteligência, conhecer história e saber absorver esses problemas. Os Estados Unidos da América do Norte já não existem mais. Aquela colonização já acabou, Ronaldo. Hoje a miscigenação está dentro da nação americana. Tem que encarar essa realidade, sob pena de viver esses conflitos que está vivendo, seríssimos. E nós aqui no Brasil... Pois não, desculpa. Eu fico triste porque nós estamos falando de seres humanos. Pelo amor de Deus, é seres humanos. Não dá para entender essa visão de uma, eu não sei, não tem nem o que falar. É seres humanos. São seres humanos que estudaram, há um separativismo, uma raça ariana, umas coisas sem nexo, sem sentido do que nós estamos vivenciando, que eu concordo com você. Ou eles aceitam que está se tratando de seres humanos, não é raça. A raça é uma só, é humana. E continua com aquela coisa lá de trás, aquela coisa arcaica de... Não estamos das nossas eras. Não estamos mais isso. Século XXI não cabe mais. Eu concordo com você. Ou acompanha a evolução dos tempos, ou a coisa vai tomar uma proporção, já está tomando, aliás, já está tomando, que não vai ficar de quem está fazendo isso, porque tem alguma coisa errada. Paulinho, Ronaldo, tudo isso... Eu lembro aí na escola, no Paulo de Tarso, que você me oportunizou uma vez eu trabalhar aí, num momento difícil também, é preciso deixar claro, havia pessoas como eu, pardas, brancas, etc. Olha só, estou colocando assim para entender, não que eu aceite ou que eu concorde. Eu não via isso, eu não estou aqui colocando isso porque eu estou na sua presença, eu não vi aí, eu quero entender. Eu sempre questionei isso em toda a minha vida, essa coisa. Eu tenho 3 filhos, tu vê minha filha, branca, o nome dela é Ana Clara, branca. O meu filho mais velho é, como pode-se dizer, de que é pardo. E o terceiro é negro. Porque a minha descendência é de negros. Já falei do meu pai, da minha mãe, não, mas do meu pai, que é de Campos dos Goytacazes. Eu não vou me estender muito nisso, que nós podemos voltar, porque o tempo já urge. Mas não cabe mais esse separativismo de cores. A cor que nós usamos é uma só. É uma só. A cor da raça humana. Não tem como nós fugirmos disso. E Jesus deixou isso claro para nós. Eu estou tocando no aspecto de Jesus porque ele deixou isso claro quando fala do bom samaritano. Quem era? Era religioso? Era negro? Era branco? Era pardo? Era o quê? Um samaritano, como todos nós. Eu acho que precisamos acordar para uma realidade única. O que eu faço hoje de ruim ou de bom, independente do que eu acredite ou não, ele vai vir de retorno. Existem causas e efeitos e as consequências.
Enquanto houver um semelhante meu passando fome, ainda não estamos na civilização. Ainda estamos longe de dizermos somos civilizados. É pena, mas é uma realidade. Vejam só, nós estaremos, o nosso tempo já foi embora, nós estaremos brevemente, ao sairmos dessa pandemia, que está difícil, a Europa aumentou seus índices. Bem lembrado. É um negócio complicado, mas nós vamos ter uma certeza muito grande. Outro dia eu vi o lançamento de uma Harley Davidson, todo mundo de máscara. Lançamento da moto da Harley Davidson, todo mundo de máscara. Quer dizer, talvez ali o período da gripe espanhola, não sei. Sim. Que nasce comprovadamente hoje nos Estados Unidos. Então, quando nós sairmos dessa pandemia, nós vamos verificar um mundo totalmente diferente, onde os com muito dinheiro vão ser os chineses, onde os Estados Unidos perdem essa supremacia econômica, que é o que norteou, e uma população quebrada, ela tem que se unir. Não tem jeito. Você não se une pelo bem, vai se unir pela desgraça. Os Estados Unidos têm vários exemplos. Agora está lá o tufão lá com vento de 240 km por hora. E a nação já está assoberbada com gastos econômicos monstruosos. Quer dizer, será que dá para olhar para o ódio e botar o ódio do lado e começar a pensar no amor? Será que dá para trocar essa receita? O caso do Rio de Janeiro, que quem tem que resolver o problema é o governo. Eu quero deixar bem claro para vocês que o governo somos nós. O governo é uma imagem jurídica. O governo é uma pessoa jurídica. O governo não é uma pessoa física. É uma pessoa jurídica que está ali representada por muitas pessoas físicas. E nós temos esse compromisso com o nosso semelhante. Ou nós fazemos o trabalho de amortecimento social, amparando essas pessoas nesse momento, ficar falando que o vereador, o deputado, o governador, o presidente, isso morreu. Você pode até criticar, desde que você tenha também a sua gotícula, igual o passarinho apagando o incêndio da floresta, aquela imagem, desde que você também faça o seu trabalho. Esqueçamos disso, por favor. Tá, Ronaldo, vamos para nossas conclusões finais, que a gente já estourou horário feio. Ok. Então, como eu falei no início, deixamos a frase de Milton Santos. Pesquisem esse geógrafo, esse negro baiano, ímpar na história do Brasil. Vamos lá. E olha que a frase, isso aqui é bacana. Eu vou ler. Eu vou ler e façam as suas deduções. A geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. O volume e a velocidade das migrações seriam menores. As pessoas valem pouco onde estão e saem correndo em busca do valor que não têm. Vou ler de novo. A geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. O volume
velocidade das migrações seriam menores. As pessoas valem pouco onde estão e saem correndo em busca do valor que não têm. E a outra frase dele, a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Se aprofunda, hein? De novo. A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Muita paz e saúde a todos. Lembrando que o antepenúltimo Papa fazia uma pregação em Londres e naquele mesmo dia marcou-se um grande culto protestante para esvaziar aquela reunião do antepenúltimo Papa. E ele abria o seu discurso dizendo que dia virá em que católicos e protestantes realizarão seu culto juntos, porque existe muito mais ideias que os une que ideias que os separam. Exatamente dentro do contexto aí do ilustre baiano, não confundi-lo com o grande zagueiro lateral esquerdo da seleção brasileira, a enciclopédia do futebol, Nilton Santos. Grande amigo nosso, esteve aqui no colégio várias vezes. Nilton Santos. Milton, né? Faz uma confusão. Bom, deixa eu me despedir da turma aqui. A doutora Regina, muito obrigado por estar conosco. Ela dá o seu boa noite para nós. O nosso querido Wilson Pedro dos Santos dá também o seu boa noite. A nossa querida Sarinha Freitas também dá o seu ok. Rafael Primo, boa noite. Vascaínos, feras da comunicação. Eu acho que aqui é só o nosso Ronaldo, né? Ronaldo é vascaíno, não? Sou. Ronaldo é vascaíno, feliz. Eu não sou, eu sou flamenguista. Mas parabéns aos vascaínos. Deixa eu ver aqui o que mais. Catarina Verônica, boa noite. Deise Almeida dos Santos, boa noite. Doutoranda Maiara Fernanda, lembrou muito das palmeiras da Fazenda Ponte Alto, em Barra do Piraí. Aliás, lá na Fazenda Ponte Alto, o quarto lá que o ilustre presidente Getúlio Vargas se hospedava. Eles tinham esse quarto preservado lá, não sei se ainda tem. Você que foi lá recentemente, depois pode nos comprovar. O Sandro Alves disse que as provas tinham um cheirinho gostoso com mimeógrafo a álcool. E hoje é eliminador do Covid, né? Se voltarem os mimeógrafos. Endereço eletrônico, ele achou engraçado o termo, mas e-mail, endereço eletrônico. É o aportuguesamento. Igual eu conversava outro dia com os alunos, né? Abatjur, quebra-luz. É a tradução literal, não posso fazer nada. Catarina Verônica, os braços ficavam doendo. Grande professora Rosângela. Magoiari de Araújo, um abraço, Iari. Grande Iari, irmão de Jerônimo. Esse é o irmão do nosso Jerônimo, Iari de Araújo. Rosane Ribeiro, boa noite. Deise Almeida dos Santos, boa noite. Catarina Verônica, adoro. São fotos lindas, as antigas do tempo de Dom Pedro II. Catarina Verônica, curtindo. Regina Machado, que a culpa dessa vergonha no Rio de Janeiro é dos governantes. Ressaltando que muitos moradores de rua também não aceitam ajuda. Perfeito, doutora. É uma visão. Regina Machado aplaudindo.
Sarinha Freitas aplaudindo o Milton Santos, a Regina dizendo que os governadores é que têm a caneta e o poder nas mãos, podem fazer mais. Noite de paz para todos, fiquem todos na paz do Senhor, Deise. E, enfim, o nosso boa noite a todos, que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Não esqueçam das orações antes de deitarem a cabeça no travesseiro e agradecermos por mais esse dia que nós tivemos, curtindo esse sol, curtindo esse céu, agora já curtindo essa lua, que Jesus possa continuar nos abençoando. Oremos e vamos em paz e até amanhã com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir. Fiquem com ele.